fez na nossa vida. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero ficar bem pertinho. Eu ficar bem pertinho de vocês, vai ser bom. Muito obrigado. Amigos, é bom estar com vocês. É muito bom estar nessa igreja, ser pastor dessa igreja. Eu estou sentindo privilegiado. Eu estou sentindo tão bem aqui entre vocês, conhecer cada dia mais. Eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade de nos conhecer melhor. Vai ser bênção, com certeza. Estou muito feliz, porque o Bruno está ali, né? Bruno, você já é meu amigo, viu? É um grande amigo. Aliás, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se tem algo que eu fico feliz é quando eu vou na igreja e vejo um sangue batismal numa igreja. E olha, é um lugar que eu fico bem. Antes de fazer teologia, eu tinha uma conversa séria com Deus, sabe? E eu sempre dizia para Deus: Senhor, o meu sonho é estar em um tanque batismal. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu sempre digo para Deus o seguinte: Senhor, se algum dia eu já não tiver mais vontade, se numa cerimônia de batismo os meus olhos já não brilhar mais, se eu não estiver mais motivado a fazer, Senhor, eu já não quero mais permanecer no ministério. Porque eu penso que o ministério é isso, é realmente trazer pessoas através do Espírito Santo de Deus e ver essa igreja crescer de maneira poderosa. Amém. Aliás, eu sei que há muitas pessoas próximas daqui que um dia esteve aqui conosco. Pessoas que estiveram cantando, ouvindo músicas, orando conosco. Eu quero ter o privilégio de visitar algumas dessas pessoas. E se você tem essas pessoas, quem sabe parentes, amigos, e dessa honra de visitar, vamos comigo lá para a gente conversar. Eu creio que sejam pequenas coisas, detalhes, para que essas pessoas estejam conosco aqui mais uma vez, fortalecendo essa igreja pelo poder do Senhor Jesus. E aí, festas batismais para parte do próprio culto da adoração que nós fazemos todas as vezes que a gente vem nesse lugar. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de João. João, no primeiro capítulo. Algumas pessoas dizem que João é o livro mais espiritual da Bíblia. Se é que pode mensurar tudo isso. Mas eu explico o porquê, a razão por que as pessoas pensam dessa maneira. João, o apóstolo, ele teve, eu vou precisar beber um pouquinho de água. João, o apóstolo, ele teve alguns momentos. Muito obrigado, minha irmã. Ele teve muitos momentos com Jesus, momentos tão especiais. Eu começo a imaginar João, ele falando com Jesus quando os outros já não estavam com Jesus. Os outros discípulos iam embora, João ficava um pouco mais. A verdade é que João foi aquele que passou mais tempo com Jesus. A gente já aprende, olhando por esse prisma, que vale a pena passar tempo com Jesus. João foi privilegiado com algumas histórias que só ele ouviu de Jesus. Ele ouviu, por um exemplo, no dia de Jesus, a história de Nicodemos. E aí ele narrou essa bonita história do bom pastor, a oração intercessória de Jesus e tantas outras, só ele escreveu, porque ele ouviu os lábios de Jesus, memorizou muitas delas e passou para o papel que nós temos acesso hoje pela graça de Deus. Portanto, o livro de João é um livro muito especial e a gente precisa ler com muito cuidado e com muito carinho. Ao você ler o livro de João, lembre que este livro foi escrito, além de inspirado pelo Espírito Santo, mas escrito por alguém que passou muito tempo com Jesus. Isso é muito bom. Nos dá confiança, nos dá segurança. Portanto, no capítulo 1, o verso 35 ao verso 42, uma história interessante que eu gostaria de refletir com vocês sobre essa história. Verso 35 e diante diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos.
E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui é uma história incrível. Logo, a gente começa contando ou ouvindo de outro João, agora o Batista, conhecido por todos nós, quando nós temos acesso ali ao Novo Testamento. A gente entende a missão de João Batista, que foi preparar o caminho para que Jesus pudesse fazer um ministério maravilhoso aqui na terra, como nós conhecemos. Mas João, aquele homem que pregava, aliás, João tinha uma convicção naquilo que pregava. Quando nós fazemos aqui na nossa igreja algum evento, quando nós realizamos alguma cerimônia, quando nós elaboramos alguma programação, nós convidamos pessoas. Sim ou não? Convidamos pessoas. E muitas dessas pessoas dizem que vão vir, mas não vêm. Algumas pessoas, elas já dizem que não podem. O fato é que poucas pessoas vêm. Essa é a realidade. Nós trabalhamos, investimos, oramos, e as pessoas parecem diferentes ao convite. O João Batista era diferente. Ele tinha um poder na palavra. Ele tinha um poder incrível que atraía as pessoas. As pessoas iam, ouviam, e mais do que isso, acontecia algo dentro de si, de maneira que as pessoas perguntavam: o que eu preciso para ser batizado? Além das pessoas ir até onde ele estava, além das pessoas ter com aquele homem, aqueles homens eram transformados. Olha que incrível! Portanto, João Batista tinha algo espetacular que eu gostaria de evidenciar nesse momento. Quando a gente vê João Batista com dois, os seus discípulos, andando, e de repente ele vê Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus, aquele ali que vocês estão vendo é o Cordeiro de Deus. Ao João Batista dizer isso, ele expressa algo que estava no seu coração, um desejo de exaltar Jesus. Isso fazia daquele homem grande, isso fazia aquele homem um homem de Deus. Ele tinha convicção de que o que precisava era exaltar o nome de Jesus por onde ele passasse. Portanto, dois discípulos estavam com ele, e ele não hesitou em dizer: Eis o Cordeiro de Deus, aquele é o Cordeiro de Deus, vale a pena seguir ele, e não eu. Que convicção! Todas as vezes que venho aqui na frente, todas as vezes que falo com alguém, eu gosto de fazer essa reflexão comigo mesmo: quem está sendo exaltado? Será que é o Senhor Deus? Será que eu estou exaltando o Cordeiro? Será que, como João Batista, eu posso dizer: e convém que ele cresça e eu diminua? Como João Batista, nós estamos exaltando Jesus e dizendo: sim, toda honra, toda glória é para ele, porque sem ele nós não somos nada. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Portanto, exaltar o Cordeiro talvez seja o primeiro passo para o sucesso no evangelismo de sucesso. Quando o Senhor Deus é exaltado, as pessoas são atraídas. Quando o Senhor Deus é exaltado, as pessoas abrem o coração e aproximam daquele que realmente pode transformar a nossa história, pode transformar a nossa vida. Portanto, exaltar o Cordeiro. A Bíblia diz que aqueles homens, ao ouvir o que João Batista havia falado, aqueles homens, então, eles seguiram Jesus. Eles começaram a seguir Jesus pelo caminho, estrada fora. O fato é que eles estavam seguindo Jesus
seguindo, quem sabe sem pedir autorização, somente porque ouviu João dizer: eis o Cordeiro de Deus. Quando nós vamos para o que Ellen White fala sobre este assunto, eu gosto de ouvir a maneira que Ellen White descreve isso. Ellen White, eu creio que todos aqui estão familiarizados com Ellen White, talvez, caso tenha alguém que não esteja, é alguém que escreveu maravilhas sobre a vida de Jesus enquanto ele esteve aqui nessa terra. E Ellen White ela diz o seguinte, que Jesus percebeu que aquela eram as primícias, eram os primeiros que estavam seguindo para que ele pudesse começar aquele ministério. Ele entendeu que o ministério dele estava começando, e aquilo deu uma alegria no coração de Jesus. O fato é que aqueles homens começaram a seguir Jesus, e Jesus então olhou para trás e perguntou: o que buscais? O que vocês querem? Essa é uma pergunta interessante, porque Jesus sabia o que aqueles homens queriam, mas Jesus fez essa pergunta para eles que eles pudessem refletir sobre o assunto, para que eles pudessem pensar sobre isso. O que vocês querem? Passaram muitos anos, e a pergunta continua para mim e para você: o que vocês querem aqui esta manhã? Você já percebeu que todas as vezes que nós aproximamos de Deus é por alguma razão? É porque nós queremos algo. Não só você percebeu isso, Deus sabe disso. Ainda que seja algo nobre, mas nós queremos algo. Ainda que seja uma vida espiritual autêntica, ainda que seja qualquer coisa que nos aproxime de Jesus, mas nós queremos algo. Aproximamos do Senhor e o Senhor pergunta para mim e para você: o que vocês querem? O que quer que eu faça contigo hoje? Aqueles homens, eles responderam essa pergunta com outra pergunta, né? E a pergunta foi: onde o Senhor mora? Onde o Senhor mora? Eu lembro que quando comecei a pregar sobre esses textos, eu cheguei à conclusão de que aqueles homens estavam com o coração cheio de egoísmo. Essa foi uma conclusão que eu cheguei buscando ali. E de repente eles perguntaram a Jesus onde o Senhor mora, porque eles estavam interessados para ver se serviria ou se valeria a pena seguir ou não seguir. Era assim que eu pensava, até ler um pouco mais sobre isso. E quando a gente lê sobre essa pergunta que eles fizeram, essa pergunta eles fizeram a Jesus porque eles estavam com o coração agradecido, eles estavam cheios de curiosidades, eles tinham muitas perguntas a fazer para Jesus, perguntas essas que não poderiam ser feitas ali na rua, precisava de uma resposta elaborada, eles precisavam ir com Jesus. E de repente eles dizem: onde o Senhor mora? Porque nós queremos passar tempo com o Senhor, nós queremos viver com o Senhor, nós queremos ouvir o Senhor. E a pergunta também chega até nós. A pergunta que eu faço para nós refletirmos esta manhã é: nós temos passado tempo com Jesus? Nós temos orado em nossa casa, nós temos falado com Deus. A igreja adventista, nossa igreja, tem através da sua liderança proporcionado momentos incríveis, 10 dias de oração. É uma oportunidade que você tem de começar o ano bem e dizer: Senhor, eu quero ser um cristão autêntico. E o cristão autêntico, ele ora, ele estuda a Bíblia, ele passa tempo com Jesus. Portanto, nós vamos iniciar esse processo de 10 dias e logo depois 10 horas. Mas eu gostaria de até fazer uma proposta para vocês de fazer algo prático nesses 10 dias. Já que nós vamos falar de saúde, por que não viver melhor? Por que não tirar esses 10 dias para santificar ao Senhor? Quem sabe mudar algum hábito alimentar? Quem sabe fazer um exercício físico que já há algum tempo nós não fazemos? E talvez você diz: pastor, mas não é tão simples assim.
Vamos tentar viver os 8 remédios naturais desses 10 dias. Vamos planejar para, quem sabe, na quinta-feira a gente vai fazer uma desintoxicação do ponto de vista daquilo que nós comemos ou tomamos que nos faz mal. E para mim é um desafio, e eu sei que é para você também, para todos nós. Mas vamos fazer isso, vamos colocar, porque é somente assim, somente quando nós partimos da teoria para a prática que o milagre acontece. Vamos passar tempo com Jesus. E passar tempo com Jesus é ouvir a voz dele. Passar tempo com Jesus é orar a ele, entender que ele está nos ouvindo, é relacionar com ele. E quando a gente tem essa oportunidade, nós precisamos abraçá-la de verdade, motivar outras pessoas também a fazer, motivar outras pessoas a viver mais próximo do Senhor. E nós, através da nossa vida, as pessoas vão olhar e vão querer conhecer mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que nós podemos fazer diferente. Portanto, a Bíblia diz que aqueles homens passaram aquele dia. Algumas traduções diz que eles assustaram e já era a hora 10ª, ou 4 horas da tarde. Eles haviam passado todo o dia com Jesus. E eu até imagino que passou aquele dia muito rápido. Imagina só, quando a gente está ouvindo algo bom, quando a gente está assistindo algo que nos chama a atenção, algo que nos edifica, passa tudo muito rápido, não é? Quando a gente está cantando, louvando a Deus, quando nós estamos fazendo um culto que realmente a gente sente a presença de Deus, passa rápido. E aquele dia eu creio que passou rápido porque eles tinham perguntas a fazer e Jesus respondia com muita calma. Tinha aquele dia para eles. Eu não sei o que aconteceu, tampouco o que foi falado ali, mas se tem algo que deixa explícito o texto que nós lemos, é que ao terminar aquele momento, ao sair dali, eles saíram pessoas transformadas. Transformadas. O pensamento era outro, as atitudes eram outras, porque eles haviam passado tempo com Jesus. E por isso eu posso afirmar que tudo que nós elaboramos, tudo que nós planejamos para fazer ao longo do ano, do ponto de vista espiritual, social, ali com os nossos familiares, tudo, exatamente tudo irá se resolver ao passarmos tempo com Jesus. Eu começo a pensar o que vai acontecer com essa igreja quando nós de fato orarmos, não só do ponto de vista teórico. A minha esposa estava conversando comigo na semana passada, nós estávamos lembrando de um professor de teologia. Esse professor é pós-doutor, foi eu tive o privilégio de estudar com ele, Paulo Bottman, um homem de Deus, um homem incrível. E ele recebeu de presente um livro sobre oração. Um livro de um PhD, de um homem que estudou muito sobre orações, a maneira de orar, como orar, alguns aspectos sobre a oração, e ele ganhou esse livro. Ele que também é um PhD, alguém que estudou muito sobre assuntos diversos sobre a Bíblia, um homem respeitado na sua área no Novo Testamento. E ele contando ali para a gente que ele ganhou aquele livro sobre oração, e à noite, quando ele estava na sua casa, terminou os seus afazeres, ele foi ler esse livro. E quando ele leu o primeiro parágrafo, ele disse: Deus, eu não preciso desse livro. Fechou o livro e disse: o que eu preciso é orar. Eu sei o que eu preciso fazer, é orar. Ele disse: eu nem sei qual foi a linha de estudo desse homem, mas o que eu sei é que eu preciso orar. Porque muitas vezes nós teorizamos muita teoria, quando nós precisamos apenas ajoelhar e orar. E dizer: Senhor, eu quero começar, eu quero fazer de novo, eu quero passar esse tempo contigo. Ao sair naquele dia, aqueles homens saíram felizes, não só transformados, mas felizes. Portanto, faça isso hoje. Estude a Bíblia, leia, ore na sua casa, em qualquer lugar onde você estiver, e você certamente será mais feliz. Algo que nós podemos perceber de maneira muito clara é que ao sair dali,
ao sair daquele lugar, aquele homem, um daqueles, ele saiu desesperado para buscar o seu irmão. Este alguém era André. Talvez essa seja a principal característica das pessoas que passam tempo com Jesus. As pessoas que oram ao Senhor, as pessoas que ouvem a voz do Senhor através da Bíblia, são pessoas preocupadas em buscar o seu irmão. Comecei aqui dizendo que há muitas pessoas que já estiveram aqui conosco, pessoas que já oraram aqui com a gente, pessoas que certamente já dirigiram cultos aqui e que por alguma razão não estão aqui hoje. Acredite, quando nós ajoelharmos, nós vamos levantar motivados a buscar esses irmãos, a chorar com eles. E alguns talvez nós vamos precisar pedir desculpas em nome da igreja, porque muitas vezes nós erramos com os nossos irmãos. Nós vamos buscar esses irmãos pela graça de Deus, porque o objetivo dessa igreja, a missão dessa igreja, está fundamentado na oração e no poder. E cheio do poder do Espírito Santo, certamente nós iremos fazer uma obra maravilhosa por Cristo Jesus aqui neste lugar. Portanto, eu volto para o texto e vejo um daqueles homens, na verdade são dois que estavam ali, dois discípulos. A Bíblia revela o nome de um, André, que foi buscar o seu irmão chamado Simão. O outro era o próprio João, o autor, aquele que está escrevendo. Ele não se identifica, mas pelas características é uma unanimidade que João era o outro discípulo que ali estava. O fato é que André, ele traz o seu irmão chamado Simão, que ficou muito conhecido depois como Pedro, quem sabe o discípulo mais conhecido de Jesus. André, ele tinha uma característica que era descobrir pessoas, que era trazer pessoas até Jesus para ser transformado. Ele começou com o seu irmão, quem sabe era cético, não acreditava. E de repente ele traz, olha, é verdade. Quem sabe esse Simão chega um pouco desconfiado ali na presença de Jesus. E logo ele percebe que Jesus o conhecia, porque Jesus disse: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão, filho de João. Imagina a surpresa daquele homem ao perceber que ao chegar naquele lugar, Jesus já o conhecia. Imagina qual a surpresa que você terá quando você ajoelhar e perceber através do Espírito Santo que o Senhor que te conhece as suas fraquezas. Ele sabe até mesmo porque você não tem buscado da maneira que você deveria buscar. Ele nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ele nos conhece mais do que os nossos pais. Ele nos conhece mais do que qualquer outro. Ele sabe quem é você. Às vezes nós julgamos um ao outro, mesmo sem conhecer. Quantos de nós já fomos injustiçados enquanto seres humanos? Quantos de nós? Mas olha, eu quero dar essa boa notícia para você. Ele te conhece. Ele sabe por que você vacilou. Ele sabe por que você caiu. Ele sabe até porque você já não acreditava mais. Ele sabe tudo. Tu és Simão, ele falou. Ele continua: tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João, dependendo da tradução. Ele conhece você, ele conhece todos os aspectos da sua vida. Olha só o que Jesus diz através dessa frase: tu és Simão, filho de João. Eu conheço até o seu passado, até o ambiente onde você cresceu. Eu sei como era difícil para você, todos os traumas que você carrega. Eu conheço tudo. Eu conheço os seus familiares. Eu conheço o que aconteceu no oculto ali na sua casa. Eu conheço as tristezas que você viveu. Eu conheço tudo. Mas sabe o que importa no final? Que Jesus completa a frase dizendo: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Embora eu conheça você, embora sei quem você é, conheço também tudo que você fez no passado,
passado, mas eu conheço o seu futuro. E se você permitir, você pode ser transformado pela graça de Deus. Ele está aqui para transformar você. Eu quero essa transformação e ela é diária. O maior milagre que tem é você estar aqui hoje, é você estar na fé. Esse é um grande milagre, porque todos os dias você precisa renunciar a você mesmo. Todos os dias você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero continuar e passar tempo com Jesus. Embora pareça ser simples, mas muitas vezes é negligenciado por todos nós. E por isso que nós não temos o poder que Ele nos prometeu. Comecei esse sermão falando de João Batista, um homem cheio do poder, e estou terminando falando de Simão, um homem cheio de dúvidas, cheio de incertezas, mas todos eles alcançados pelo poder do Senhor, todos eles transformados. Portanto, eu posso ser transformado. A pergunta que eu faço nesta manhã de sábado é: quantos de nós, quantos de vocês, quantos aqui nesta manhã estão dispostos a dizer: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero passar um dia com o Senhor, eu quero, sobretudo, depois desse dia, pregar o Evangelho, para que as pessoas possam ver Jesus em mim, e que eu possa exaltar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos gostariam de dizer isso? Louvado seja Deus. Deixa eu combinar uma coisa com vocês. Vamos fazer do ano 2025 o melhor ano da nossa história. Amém. O ano 2025 começou muito feliz para mim e para minha esposa. Uma menina lá em Lisboa, ela mandou um recado para mim, eu cheguei de madrugada. Ela disse: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser batizada. Imagina, eu preciso ser batizada. Nós encontramos com essa menina apenas 3 vezes na vida. Isso nas nossas atividades, nas trilhas do Rio de Janeiro. 3 vezes. Cada um dia numa trilha diferente. Foi um contato que nós tivemos. Mas ela, ao perceber que precisava ter a sua vida mudada, ela me procurou. Eu fiquei feliz e senti privilegiado por isso. Sabe por quê? Porque, a despeito de sermos pecadores, como somos, falhos como somos, o Senhor nosso Deus nos usa como instrumento poderoso nas mãos dele, por conta da misericórdia dele. E eu sei que através da misericórdia dele, todos nós vamos, pela graça de Deus, trazer ou esforçar para trabalhar em harmonia com o Espírito Santo, para que pessoas possam retornar a este lugar, para que essa igreja possa celebrar a vitória e juntos todos preparados para estar no céu com Jesus. Nós vamos ouvir uma mensagem musical neste momento e eu gostaria que você orasse ao Senhor, pedindo que o Senhor transforme a sua vida, transforme a sua história, que o Senhor esteja com você todos os dias até a consumação do século. Amém.